o alimento secreto que salva seus músculos depois dos 60. Pare o envelhecimento muscular agora. E se eu te dissesse que mesmo aos 75 anos, existe um único alimento que a maioria dos idosos simplesmente não conhece, mas que tem o poder inacreditável de frear a perda muscular de forma espetacular? Isso pode soar como uma afirmação impossível, algo quase milagroso. Mas a verdade é muito mais surpreendente do que você pode imaginar. Ao final deste vídeo, você vai descobrir por que tudo o que você ouviu sobre envelhecimento e perda de músculos pode estar completamente equivocado. Prepare-se para uma verdadeira revolução na sua forma de pensar sobre a saúde e a vitalidade. Aqui está algo que vai te deixar de queixo caído. A perda de massa muscular que associamos à idade, conhecida cientificamente como sarcopenia, não é na verdade uma parte natural e inevitável do envelhecimento. Eu sei que isso vai contra tudo que nos ensinaram, mas a verdade é que a sarcopenia é, em muitos casos, um distúrbio metabólico que pode ser totalmente prevenido e, acredite, até revertido. Aquelas luzes de alerta que você vem percebendo, pernas mais fracas, dificuldade para se levantar de um sofá, pequenas alterações na sua postura e equilíbrio, não são apenas meros sinais de que a idade chegou. Elas são, na verdade, sintomas de algo muito mais profundo acontecendo dentro do seu metabolismo. É como se seu próprio corpo estivesse agindo contra você de maneiras que você nunca conseguiu sequer imaginar. À medida que os anos passam, manter o tecido muscular se torna um desafio crescente, mas não pelas razões que sempre te contaram. Não se trata apenas de mudanças hormonais ou de uma absorção deficiente de proteínas. Existe um mecanismo oculto em ação que a maioria das pessoas, e até mesmo muitos profissionais, nunca discute. E ele tem um nome: resistência anabólica. Pense comigo por um instante. Você pode estar consumindo a mesma quantidade de proteína que sempre comeu. Talvez até tenha aumentado a dose. Você pode estar tomando suplementos, se esforçando para se manter ativo com caminhadas ou exercícios leves. E ainda assim, seus músculos parecem continuar a encolher. Sua força continua a diminuir. E o diagnóstico que você recebe é sempre o mesmo. É simplesmente parte de envelhecer. E se eu te dissesse que isso é uma grande mentira, imagine a seguinte situação. Seus músculos são como uma esponja. E quando você é jovem, consumir proteína ou fazer exercícios é como derramar água sobre essa esponja. Menos ela absorve cada gota imediatamente. Essa água representa os sinais de crescimento, os hormônios e os aminoácidos que mandam uma mensagem clara para seus músculos: cresçam e se reparem. Mas aqui está a reviravolta, que muda completamente o jogo depois dos 60 anos. Essa esponja começa a endurecer, a ficar mais rígida. Agora, quando você tenta derramar água sobre ela, a água simplesmente escorre, sem ser absorvida. Seu corpo continua recebendo a proteína, mas infelizmente, seus músculos já não conseguem absorver o sinal para crescer. Isso é a resistência anabólica, e a verdadeira explicação de por que as abordagens tradicionais para a construção muscular costumam falhar em pessoas mais velhas. Suas células musculares precisam de sinais muito específicos para ativar o emitor, que é o alvo mecânico da rapamicina, uma via crucial que dá o start para o crescimento muscular. Em pessoas jovens, uma pequena quantidade de proteína já é suficiente para acionar essa chave. Mas em adultos mais velhos, o limiar necessário se torna muito mais elevado. Você precisa de uma quantidade maior dos aminoácidos certos. Na forma para conseguir o mesmo resultado de quando era jovem, declínios relacionados à idade na sensibilidade hormonal e na eficiência das suas mitocôndrias, as usinas de energia das suas células, são fatores-chave. E tem mais: a inflamação crônica de baixo grau, que se acumula gradualmente com a idade, muitas vezes ligada a uma má saúde intestinal, e a resistência à insulina enfraquece a capacidade natural do seu corpo de reparar o tecido muscular. Em vez de reconstruir e fortalecer, seu corpo entra em um estado lento, mas constante, de quebra de tecido, um processo chamado catabolismo. A maioria das pessoas pensa imediatamente na testosterona quando o assunto é construir músculos. Sim, ela é importante, mas existe um fator ainda mais poderoso que determina se seus músculos vão crescer ou encolher à medida que você envelhece: a sua sensibilidade. A insulina. Pense na insulina como uma chave mestra que destranca as portas das suas células para permitir a entrada de nutrientes essenciais, como a glicose e os aminoácidos. Quando seus músculos são sensíveis à insulina, eles aceitam prontamente todas as matérias-primas necessárias para o crescimento e reparo. No entanto, quando a resistência à insulina começa a se desenvolver, o que acontece de forma gradual a partir dos 40 anos, essas portas celulares começam a emperrar.
a se fechar. Em vez de serem absorvidos e utilizados, os nutrientes ficam circulando em excesso na sua corrente sanguínea. Isso leva a um aumento dos níveis de açúcar no sangue, um maior armazenamento de gordura. E, ironicamente, seus músculos começam a passar fome. Mesmo que você esteja se alimentando de forma aparentemente saudável, essa é a grande explicação de por que a sarcopenia está fundamentalmente ligada à resistência à insulina e por que simplesmente aumentar a ingestão de proteínas muitas vezes não traz o resultado esperado. Mas a boa notícia, uma notícia incrível, é que podemos reverter essa situação. Aqui estão 4 maneiras comprovadas e poderosas de restaurar a sua sensibilidade à insulina, abrindo as portas para o crescimento muscular. O jejum intermitente estratégico, 14 a 16 horas. Esse período permite que suas células se reiniciem e voltem a ser mais sensíveis à insulina. Ao condensar sua janela alimentar, você melhora drasticamente a forma como os nutrientes são direcionados no seu corpo, garantindo que mais comida seja utilizada para construir músculos e menos para armazenar gordura. Caminhada após refeições. Seu aliado secreto. Uma simples caminhada de 10 a 15 minutos. Depois das suas refeições pode fazer uma diferença enorme. Ela ajuda a reduzir os temidos picos de açúcar no sangue e aumenta a atividade da insulina, ativando os transportadores de glicose nos seus músculos. É um hábito simples, mas com resultados poderosos. Otimização do sono. O reparador noturno. A privação de sono, ou um sono de má qualidade, pode reduzir sua sensibilidade à insulina em até 25%. Sim, 1/4 da capacidade. Procure. Dormir dos 7 a 8 horas de forma consistente, em um ambiente escuro e fresco. Seu corpo, sua mente e, claro, seus músculos vão agradecer profundamente. Compostos naturais potentes. Ingredientes como o vinagre de maçã, o cromo e a canela são conhecidos por melhorar a sensibilidade à insulina. Tente 1 a 2 colheres de sopa de vinagre de maçã diluídas em água antes das refeições. E considere a suplementação de cromo se os níveis de açúcar no sangue forem uma preocupação para você. Agora, é aqui que a nossa história toma um rumo absolutamente dramático. Precisamos focar no aminoácido mais crítico para impedir a perda muscular em adultos mais velhos. Ele se chama leucina, e você pode compará-lo à vela de ignição de um motor potente. A leucina é quem dá o comando para ativar o emitor, aquela via crucial que diz ao seu corpo: comece a construir músculos agora. Em pessoas mais jovens, uma pequena dose de leucina já é suficiente para ligar essa via. Mas depois dos 60, o seu corpo se torna menos sensível a esse sinal da leucina. E como já sabemos, isso é uma parte fundamental da resistência anabólica. Pesquisas publicadas no renomado American Journal of Clinical Nutrition demonstram que adultos mais velhos precisam de 25 a 3 gramas de leucina por refeição para estimular o crescimento muscular de forma eficaz. Mas aqui está a pegadinha, que poucos conhecem. A maioria das fontes comuns de proteína que consumimos diariamente são inadequadas em leucina por porção. O único ovo contém apenas cerca de 0,5 gramas de leucina. 85 gramas de frango fornecem aproximadamente 21 gramas. Um scoop de proteína whey pode te aproximar desse valor, mas muitos idosos têm intolerância a laticínios. O ponto é, mesmo que você esteja consumindo uma quantidade total de proteína que parece suficiente, pode não estar recebendo leucina o bastante para ativar a síntese de proteínas musculares de forma otimizada. Esse limiar de leucina explica, de forma clara, por que tantos idosos continuam perdendo massa muscular. Mesmo quando pensam que estão comendo proteína de sobra, seus corpos simplesmente não estão recebendo um sinal forte o suficiente para manter e construir novo tecido muscular. E aqui está a grande revelação. O alimento que você deve adicionar à sua vida é o fígado bovino de animais criados. A pasto, grass. Enquanto a maioria das pessoas sequer considera o fígado como um alimento construtor de músculos, ele é, na verdade, incrivelmente poderoso e único. O fígado bovino de animais criados a pasto oferece um perfil de aminoácidos completo, com apenas 85 a 115 gramas fornecendo aproximadamente 29 gramas de leucina. Exatamente a dose que você precisa. Mas o que o torna verdadeiramente especial são os cofatores essenciais que ele entrega, atuando em perfeita sinergia. Vitamina B12 crucial para a produção de glóbulos vermelhos e para levar oxigênio vital aos seus músculos. E uma curiosidade, muitos idosos são deficientes em B12, devido à redução da produção de ácido no estômago. Ferro na forma M, altamente biodisponível. O ferro do fígado não só combate a fadiga, mas também apoia a produção de energia nas suas mitocôndrias. Cabra e zinco, minerais essenciais
para a síntese de colágeno, a produção hormonal e a reparação dos tecidos do seu corpo. Colina apoia a função do seu fígado e o metabolismo de gorduras, o que indiretamente melhora a sensibilidade à insulina. Diferente dos pós de proteína isolados, o fígado oferece todos esses nutrientes em suas formas naturais e altamente absorvíveis. A combinação poderosa da leucina com esses cofatores cria um efeito sinérgico que amplifica a síntese de proteínas musculares, como nenhum outro alimento. Você não precisa consumir fígado todos os dias. Apenas 1 ou 2 vezes por semana já pode mudar drasticamente o seu perfil de aminoácidos e micronutrientes. E se o sabor for um desafio, considere as cápsulas de fígado bovino liofilizado de alta qualidade, de fonte grass-fed. Agora, vamos falar sobre a estratégia de ouro. O momento da sua ingestão de proteínas pode ser tão crucial quanto a quantidade. Seu corpo está em um ciclo constante de construção-anabolismo e quebra-catabolismo. Para construir músculos após os 60, você precisa passar mais tempo em um estado anabólico. Após 3 a 5 horas sem comer, seu corpo começa a entrar em catabolismo, quebrando tecidos para obter energia. Se você não planejar sua ingestão de proteínas corretamente, estará perdendo a janela de oportunidade onde seus músculos estão mais receptivos aos sinais de crescimento. Pesquisas mostram que adultos mais velhos precisam de doses de proteína maiores e mais concentradas, espaçadas de forma estratégica. A estratégia ideal envolve carregar sua proteína no café da manhã, com pelo menos 30 gramas de proteína e 25 a 3 gramas de leucina. Isso prepara seu corpo para um estado anabólico durante todo o dia. A maioria das pessoas faz o contrário. Come pouca proteína no café da manhã e concentra a maior parte no jantar. Estudos comprovam que consumir a maior parte da sua proteína mais cedo no dia leva a uma síntese de proteínas musculares e mobilidade funcional significativamente melhores. Espace sua proteína em 2 a 3 refeições principais, separadas por 4 a 6 horas. Cada refeição deve conter de 25 a 35 gramas de proteína, com leucina suficiente para ativar o emitor. Por exemplo, 30 gramas no café da manhã, 30 a 40 gramas no almoço e 25 gramas no jantar, se for necessário. Um ponto importante: evite comer proteína logo antes de dormir. O consumo de proteína tarde da noite pode atrapalhar seu sono e sua digestão. Tente parar de comer 2 a 3 horas antes de deitar para permitir que a melatonina, o hormônio do sono, aumente e o hormônio do crescimento faça seu essencial trabalho de reparo durante a noite. O tecido muscular serve para muito mais propósitos do que apenas força e mobilidade. Ele é um verdadeiro tesouro metabólico. Seu tecido muscular é o principal local do seu corpo para descartar a glicose. Quando você come carboidratos, seus músculos absorvem o açúcar e o usam como combustível. Em vez de Dixalô circular em excesso e desencadear picos de insulina, mais músculos significa um controle muito melhor do açúcar no sangue, o que leva a menos liberação de insulina e, consequentemente, menos armazenamento de gordura. Isso cria um ciclo virtuoso, onde o músculo ajuda a prevenir a própria resistência à insulina, que contribui para mais perda muscular. Cientistas agora classificam o músculo esquelético como órgão endócrino, porque ele libera hormônios e moléculas sinalizadoras chamadas mioquinas. Esses compostos incríveis têm o poder de reduzir a inflamação, proteger o seu coração, melhorar a função cerebral e até mesmo possuem propriedades anticancerígenas. Pesquisas mostram que as mioquinas liberadas durante a contração muscular podem atravessar a barreira hematoencefálica e promover o BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que é vital para a função cognitiva e a saúde do seu cérebro. Seus músculos também atuam como um amortecedor metabólico, armazenando glicogênio que pode ser rapidamente mobilizado durante períodos de estresse ou jejum. Isso ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e sob controle. Pense nos seus músculos como um motor metabólico de alto desempenho. Quanto maior e mais eficiente for esse motor, mais calorias você queima, mesmo em repouso. A massa muscular é um dos preditores mais fortes de longevidade e envelhecimento saudável que existem. Em um estudo histórico publicado no American Journal of Medicine, pesquisadores acompanharam mais de 3.000 adultos com 55 anos ou mais por quase uma década. Eles descobriram que indivíduos com a menor massa muscular tinham a maior taxa de mortalidade por todas as causas, mesmo após ajustar para fatores como MC, idade e estilo de vida. Essa relação não se resume apenas à força física. O tecido muscular desempenha papéis cruciais na função imunológica, na saúde metabólica e na resistência a diversas doenças. Pessoas com maior massa muscular têm resultados muito melhores ao enfrentar doenças, cirurgias ou outros desafios de saúde.
O estudo revelou que a massa muscular era mais preditiva de longevidade do que marcadores tradicionais como AMC ou percentual de gordura corporal. Isso significa que, mesmo que você pareça ter um peso saudável, uma baixa massa muscular te coloca em um risco considerável. Pesquisas do Journal of Sarcopenia and Muscle mostram que mesmo um aumento de apenas 5% na massa muscular magra pode melhorar drasticamente a sensibilidade à insulina, reduzir os níveis de HbA1c, um marcador vital para o controle do açúcar no sangue, e aprimorar a função mitocondrial. Essas melhorias se traduzem em níveis de energia mais elevados, pensamento mais claro e um risco significativamente reduzido de doenças crônicas. A boa notícia, a notícia que pode mudar sua vida, é que o músculo pode ser reconstruído em qualquer idade. Sim, você ouviu certo. Seu corpo mantém a maquinaria celular para a síntese de proteínas musculares por toda a sua vida. A via emitor e a capacidade regenerativa não desaparecem magicamente. Elas apenas se tornam menos sensíveis e, por isso, exigem sinais mais fortes para serem ativadas. Então, aqui está o seu plano de ação para reativar seu motor muscular e virar o jogo contra o envelhecimento. Integre o fígado bovino de animais criados a pasto. Comece com 85 a 115 gramas, uma ou duas vezes por semana. Para otimizar a absorção de ferro, combine-o com alimentos ricos em vitamina C como pimentões, suco de limão ou chucrute. Evite consumir com alimentos ricos em cálcio, pois o cálcio pode inibir a absorção de ferro. Comece o dia com um café da manhã anabólico. Priorize pelo menos 30 gramas de proteína e 25 gramas de leucina. Uma excelente sugestão: 3 ovos caipiras com 55 gramas de fígado bovino grass-fed, servido com espinafre refogado e meio abacate. Essa combinação poderosa oferece um alto teor de leucina, além de gorduras saudáveis e micronutrientes essenciais. Distribua sua proteína estrategicamente. Espalhe sua ingestão de proteína em 2 a 3 refeições principais, com um intervalo de 4 a 6 horas entre elas. Cada refeição deve conter entre 25 e 35 gramas de proteína, com leucina suficiente para ativar o emitor. Concentre-se em refeições completas, evitando o hábito de beliscar constantemente ao longo do dia. Adote o jejum intermitente 14 a 16 horas. Essa janela de jejum pode melhorar drasticamente sua sensibilidade à insulina. Por exemplo, termine de comer às 19 horas e só volte a comer entre 9 horas e 11 horas do dia seguinte. Isso permite que seu corpo se reinicie e se torne mais receptivo aos nutrientes. Caminhe após as refeições, simples e poderoso. Faça uma caminhada. Live de 10 a 15 minutos depois de cada refeição principal, especialmente almoço e jantar. Essa prática simples pode reduzir os picos de açúcar no sangue em até 30% e melhorar a sensibilidade à insulina, pois o movimento ativa os transportadores de glicose nas suas células musculares. Incorpore exercícios de resistência leves, 2 a 3 vezes por semana. Movimentos simples como flexões de parede, agachamentos usando uma cadeira de apoio e exercícios com faixas de resistência podem fornecer o estímulo necessário para manter e construir músculos, especialmente quando combinados com a ingestão adequada de proteínas. Experimente este protocolo por 4 a 6 semanas e observe as mudanças. Monitore seus níveis de energia, sua força, a qualidade do seu sono e seu bem-estar geral. Muitas pessoas notam melhorias na energia e no humor já nas primeiras 2 semanas, com ganhos de força tornando-se mais evidentes após 3 a 4 semanas. A perda muscular depois dos 60 não é o seu destino inevitável e um distúrbio metabólico que pode ser revertido com a abordagem certa, a informação correta e a consistência. A chave é entender que a resistência anabólica, e não a idade em si, é o principal fator por trás da perda muscular. Muito obrigado por assistir e lembre-se, mantenha-se forte, mantenha-se curioso e mantenha-se metabolicamente jovem.